Fala meus amigos e amigas flamenguistas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão, que precisa vencer seu jogo na Libertadores nesta quinta-feira, porque o Central Córdoba vai vencer o Táchira, ou seja, o Flamengo só tem uma alternativa na Copa Libertadores, vencer ou vencer. Segue as informações aí no vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos lá. TAC e CCO. TAC e CCO. TAC e CCO. A gente que tá no... Você já fica com vontade de comprar, né? Que é alguma coisa para emagrecer, com certeza. Tá no futebol há muito tempo. TAC Você e CCO. consegue identificar rápido que jogo que é Não. TAC e CCO? Não. Então, assim, para você ver como é que era esse grupo aí, do TAC e CCO. O CCO é líder com 11. Menos de 10 minutos. A gente já falou isso também, né? O Flamengo era, em tese, o grupo tranquilo e o do Palmeiras o grupo da morte. É isso. Olha a diferença de colocação dos brasileiros nesse Gente, momento. em menos de 10 minutos de jogo, a equipe venezuelana teve um jogador expulso. Aí foi um troço de maluco isso aí. Bom, Flamengo e LDU vão se enfrentar amanhã, neste momento. O Córdoba com resultado tem 11 pontos. A LDU vem logo atrás com 8. A adversária é de amanhã na condição de visitante. Esse jogo é no Maracanã. Você sabe que o Flamengo pode... esse grupo pode ser decidido no saldo de gols, né? Então, pode? Pode, porque ó, o Flamengo... Então, agora vem a vencendo, segunda pergunta. Vai? tem chance. Muita chance? Muita chance. O Flamengo tem 5 pontos, o Táchira não pontuou. Tem 5 pontos. Esquece o Táchira, tá? Os três ali, tá. O último jogo é Flamengo e Táchira, certo? E LDU e Córdoba. Tem um outro problema aí. O Flamengo vai para 8, certo? Se ganhar da LDU. O último jogo é LDU e Córdoba, é isso mesmo? É. Né? É, porque a LDU pega o Flamengo agora, Então vou te falar que tem um problema sério aí. É isso aí que eu tô falando. Não, Tem. veja só. Se a LDU ganhar, o Flamengo tá fora. Tá fora. Se empatar, o Flamengo tá fora. Isso é decisão, tá? Isso quer dizer que É uma amanhã temos situação uma parecida decisão com no o Maracanã. Botafogo. Por que o Flamengo... Por que eu diria É que isso o Flamengo... aí que eu ia chegar, Jojo. Por que eu diria que o Flamengo tá fora se empatar? Matematicamente não tá. Porque 9 contra 6, ok? Tá? Só que o saldo do Flamengo é 0, ele já não tirou saldo em cima da LDU, e da LDU é 3. O Flamengo vai pegar o Táchira, ele pode até fazer esse saldo. Só que um empate garante o Central Córdoba em primeiro e garante a classificação da LDU. Aí, sinceramente, tá? Não é que os dois vão sentar lá e falar assim, vamos empatar. Mas um vai olhar para a cara do outro e vai falar assim, opa, Tamo com a vida resolvida, tá bom para já. você, não tá bom para mim? Então, vamos... Gente, é muito... E aí não é uma combinação de resultados, é uma combinação, é um negócio óbvio. Uma combinação de clima. Eu preciso de empate, você também precisa de empate. Exatamente. O jogo começa empatado. Quando o jogo começar, nós dois estamos classificados. No Então, apito, nós assim, estamos classificados. vai rolar um problema pro Flamengo. Por isso que eu te perguntei, eu acho que não chega a isso. Ó, dos últimos 6 anos... Isso se o tem um Flamengo levantamento... isso se empatar, Mari, porque se o Flamengo ganhar, aí pode ser saldo de gols. Se ganhar. Se ganhar. Então, dos últimos 6 anos, o Flamengo resolveu a vida na última rodada da fase de grupos da Libertadores em 3. Para a gente ver o Flamengo eliminado na fase de grupos, a gente tem que voltar a 2017, tá? Quando o São Lourenço vira na última rodada. Então, o Flamengo, eu acho, Lofre, é o seguinte, o Globo Esporte fez vários cenários lá no nosso GE.globo. Não devia, né? Não devíamos chegar a sobre isso que eu estou falando tem que fazer matéria de não tem cenário. O cenário é vencer e acabou. Vocês estão falando, com todo respeito à história, tá? Vocês estão falando do que o Vasco fez na Sul-Americana, do que o Grêmio fez na Sul-Americana. Gente, olha o que Flamengo e Botafogo estão fazendo na Libertadores, gente. Então, mas eu vejo o trabalho do Botafogo foi mal feito, ele é o atual campeão, o trabalho foi mal feito desde o final do ano passado, resultando nessa situação. O trabalho do Flamengo, teoricamente, não foi mal feito, certo? Certo. Flamengo manteve... E eu não estou entendendo, você é fã ou hater? Não entendi até agora. Do quê? Do você trabalho? Vai dizer que é pior ainda? Não entendi. A gente Não, deveria... ele não está resultando. O trabalho é montar o elenco, contratar o técnico ou fazer a manutenção do técnico, fazer a pré-temporada. Acho que tem alguns pontos para apontar em relação à pré-temporada do Flamengo também de equívoco, mas assim, não é o mais grave, até pelo elenco que você tem. Então, eu diria que depois de tudo que foi feito, o Flamengo chegar nessa situação, tem algum problema que não está sendo, o time não está sendo desenvolvido na sua plenitude.
Só que, fosse com o Tite esses resultados, estaria uma gritaria de fora Tite. Mas é o Felipe. Olha como muda. Se eu gosto mais da pessoa, se eu gosto mais daquele profissional, se eu gosto... E acho que a torcida gosta muito mais, porque foi vendido para a torcida do Flamengo, o Tite é retranqueiro. Não o Tite sei não se tem é só isso, não. Tem uma identificação mais forte com o Felipe Luiz e dá pra gente entender. Felipe Luiz é um ex-jogador do Flamengo. Campeão. Campeão, mas é um técnico iniciante. Esse É um técnico iniciante e, assim, que começou tomando decisões de iniciantes, mas obtendo bom resultado. Às vezes com decisões erradas. Claramente erradas, mas que deram o resultado. E aí, quando deu o resultado, mascara aquela decisão equivocada. Vou pegar para mim, a clássica é Corinthians e Flamengo. Com certeza. É a clássica. Ele errou naquela mas deu certo. do Bruno Henrique, mas ele conseguiu o resultado muito mais por incompetência do Corinthians do que realmente do que a decisão que ele tomou ali, que era equivocada. Não é que pareceu equivocada, era equivocada, mas trouxe o resultado. Entre outras. Só que como o resultado vai aparecendo, porque a qualidade é muito grande, ela é de nível superior no futebol brasileiro e sul-americano, o negócio vai sendo empurrado. Até que uma hora você tem uma derrota que compromete tudo, que é a do Central Córdoba. Essa derrota para o Central Córdoba, que é uma derrota até ocasional, acho que o Flamengo foram 2 bolas paradas, assim, ela compromete o desenvolvimento do Flamengo. E tem outros indicativos de que a coisa não está andando bem. O goleiro do Flamengo atualmente é um grande destaque. Antes, o goleiro do Flamengo, não é que a bola... A gente nem sabia quem estava no gol. Não sabia quem estava no gol. Tem razão. Corretíssimo. Bota de novo o grupo do Flamengo aí, só pra gente entender. Por que eu tô falando? Esse grupo aqui, era pro Flamengo estar nadando de braçada. De repente vai ter uma dificuldade contra a LDU. Não, vai ter uma dificuldade contra a altitude. Porque a LDU também não é time para fazer frente ao Flamengo, nem lá, nem no Maracanã. Central Córdoba em primeiro lugar, venceu o Flamengo no Maracanã e... Foi um empate o Central Córdoba? É. Venceu no Maracanã e empatou lá. Então, 11 pontos tem o Central Córdoba. A LDU, adversária de amanhã, tem 8, o Flamengo tem 5 e o tá tirando 1 ponto. Esse é o grupo do Flamengo. O Flamengo, para ser... A essa hora... Para estar em segundo lugar, ele tem que ganhar de 2-0 da LDU. Uhum. Que é mais do que possível. É. Então, vamos lá. É possível? É bem Muito possível. Inclusive, eu acho bem provável. Tá? Jogando no Maracanã é bem mas provável. A gente achava muito provável, né, que o Flamengo tivesse um resultado diferente com o Central Córdoba no Maracanã. Eu achava bem provável que o Flamengo, a essa altura, fosse até classificado. Achava que a gente ia falar de Palmeiras e Flamengo. Não achava que a gente ia falar de São Paulo classificado a essa altura, não. Achava que a gente ia falar de Flamengo e... eu achava que ia classificado, mas talvez não em primeiro do grupo, né? E o São Paulo é o primeiro do... Não, faltam 2 jogos. Brigando por uma classificação. São Paulo já está classificado faltando 2. Faltando 2 jogos já está classificado. Eu não achava. Achava que a gente ia estar... Esse discurso ia ser aplicado ao Flamengo. Acho a situação está bem para o Flamengo. Pode se classificar? Claro que pode se classificar. Tem todas as condições de vencer. Não, tenso demais para Botafogo e Flamengo. Mas não era para estar nesse cenário tenso... a essa altura do... Você olhou o relógio porque você sabe o que você tem que fazer agora, né? Quinta-feira, voltando a falar de Libertadores, tem Flamengo em campo também precisando desses 2 jogos em casa para conseguir a sua classificação à próxima fase, nesse caso, da Libertadores. E aí, hoje no Flamengo, além, né, claro, da preparação da coletiva do lateral Alexandre, ainda teve a apresentação do Rodrigo Caio. Tá voltando ao clube, mas agora não é mais como jogador. Vai ser auxiliar do Felipe Luiz. O Ricardo Lai tem as informações. Fala pessoal, um grande abraço a todos. Aqui no Ninho do Urubu, o Flamengo está focado num jogo que é crucial para as pretensões do time na Libertadores. É quinta-feira às 9h30 da noite contra a LDU do Equador, num Maracanã que deve receber um público superior a 60 mil torcedores. Dentro de campo, o Flamengo terá os desfalques do Alan e do Pulgar, que estão com lesão na coxa direita, e a tendência é que o Everton Araújo seja escalado no meio de campo. O Gonçalo Plata segue fora da equipe, ele ainda sente dores no joelho direito e ainda não será dessa vez que retorna ao time do Flamengo. Hoje de manhã, aqui no Ninho do Urubu, o lateral esquerdo, Alexandre, deu entrevista coletiva e falou da importância desse jogo para o Flamengo, né? Vencer, só a vitória interessa ao rubro-negro na partida de quinta-feira contra a LDU. O único resultado que importa para a gente é a vitória, e sendo uma vitória com saldo de gol seria o cenário perfeito para nós.
Mas no dia a dia nosso está como sendo os outros dias, porque aqui no Flamengo todos os jogos para nós é sempre uma decisão. Sabemos o quanto é importante os 3 pontos, seja em qualquer delas das competições. Sabemos que também a LDU precisa da vitória ou até do empate para ajudar para que eles passem na próxima fase. Porém, vamos fazer o nosso jogo. A novidade no treino aqui no Ninho do Urubu foi o Rodrigo Caio, ex-jogador multicampeão pelo Flamengo. Ele acertou a volta dele ao clube para ser o auxiliar técnico permanente do Flamengo. O Rodrigo Caio chega depois da saída de Daniel Alegria, que foi demitido pelo Flamengo no dia de ontem. Um abraço a todos. Valeu, Laio, obrigado pelas informações. Nome interessante aparecendo, né, Raed? Mais um que Achei conhece. Que você ia falar que a Alegria foi embora. Bom nome aparecendo. Não tem como, não consegui perdoar o trocadilho. Mandaram a Alegria embora. Roubar sua vaga, viu? Eu acho que é por proximidade. Perdão, não Tirou resisti. o comentário do Raed. Não resisti. Mas, Raed, o Rodrigo Caio voltando ao clube, né? Outro também que conviveu bastante com o Felipe Luiz nos tempos de jogador. Conhece algum, trabalhou junto também com vários desse elenco. É interessante, né? Gera expectativa também para saber como vai ser esse prosseguimento de carreira do ex-zagueiro. Não é todo mundo que já entra no mercado de trabalho num dos principais times do cenário brasileiro e do continente. Rodrigo Caio foi um dos grandes nomes daquela campanha histórica do Flamengo em 2019. Para mim, fundamental naquela zaga. Era o jogador que conseguia fazer a pressão alta ali e vencer todos os duelos. Teve problemas físicos, era para disputar a Copa do Mundo de 2022, o Tite contava com ele ali, se ele não tivesse tido tanto problema físico, poderia inclusive ser que ele fosse um dos zagueiros da seleção brasileira na Copa de 22, mas aí não conseguiu dar o prosseguimento à carreira, estudou, pelo que eu soube, ele tem licenças da CBF e entra agora na comissão técnica do Flamengo com outro jogador que fez história no clube, que é o Felipe Luiz, e está fazendo história como técnico. Só desejo sorte aí para o Rodrigo Caio na carreira. E aí, Grafo, olhando para a classificação do time, né, do grupo do Flamengo na Libertadores, a preocupação é porque, com todos os tropeços, restou ao Flamengo decidir a vaga nos 2 jogos em casa, né? Não é garantido, não depende mais só de si, existe uma combinação de resultados que pode até prejudicar o Flamengo em caso mesmo de 2 vitórias, mas aí é muito difícil. Se vencer os 2 jogos, provavelmente vai conquistar a sua classificação, porque vai chegar com 6 pontos a 11, né? E aí ainda tem o confronto contra o Deportivo Táchira. E aí a gente está computando um empate, mas o Central Córdoba virou o jogo, né? Vai a 11 se vencer o Deportivo Táchira hoje. Na partida de hoje. Ainda tem que esperar o resultado de hoje para saber. Tá vencendo, tá 1-0. E essa é uma preocupação justamente para essa classificação, mas assim, busca 2 vagas, né? Talvez o segundo lugar do grupo vai depender do resultado do Central Córdoba, mas até pode conquistar primeiro lugar. Tem 2 jogos em casa para tentar isso. Só que agora viraram 2 jogos decisivos, né? Não 2 jogos para fechar a fase de grupos, né, Grafa? É verdade, né? O segundo lugar dá a vaga direta também. Lógico que tem a probabilidade, a possibilidade de um confronto mais forte na outra fase. Mas a primeira fase da Libertadores, o importante é passar de fase. Lógico que o Flamengo tem por ser uma das maiores equipes do continente, tem que, por obrigação, passar em primeiro pela qualidade do elenco. Mas esse equilíbrio que está tendo na Libertadores, na Sul-Americana, alguns jogadores importantes do Flamengo não vivem um grande momento. A gente tem o Arrascaeta vivendo um grande momento, o Pedro voltando a marcar gols, mas Bruno Henrique caiu de produção. Alguns jogadores, Everton, Cebolinha, o Michael, não conseguiram uma sequência ainda. O Gonzalo Plata, que hoje, vendo algumas notícias, os torcedores do Flamengo lamentam bastante a ausência dele, que é um jogador que dá uma dinâmica diferente para o ataque do Flamengo. A derrota na primeira fase em casa também causa uma certa apreensão por parte do torcedor, mas o Flamengo em casa, nesses 2 jogos aí, acho que vai fazer valer a força da torcida do Maracanã, independente do momento de alguns jogadores importantes que não estão jogando bem. Eu acho que o Flamengo tem grandes chances. Você falou aí de possibilidades ainda de 6 pontos ainda não ser possível, mas... porque a LDU, se o Flamengo vencer a LDU nessa rodada na quinta-feira, fica com os mesmos 8 pontos. Só que aí o Flamengo enfrenta o Deportivo Táchira na última rodada e a LDU o Central Córdoba,
que já pode estar com 11 pontos, porque nesse momento está vencendo. Então, assim, saldo de gols pode... Podemos ter 3 times, né, com 11 pontos e a classificação se decidida no saldo. Hoje a LDU tem 3 gols de saldo a mais que o Flamengo. Mas se o Flamengo chegar numa eventual necessidade de fazer saldo na última rodada... Se fizer Tátira, né? Se fizer 2-0 contra a LDU na quinta-feira, já ultrapassa. Né? Porque já ultrapassa. Ganha 2 e tira 2 da LDU, já ultrapassa. Fica com a mesma pontuação, 8, e assume a segunda posição. Então é um resultado bem possível. Não precisa de nenhuma goleada tão as 2 vitórias encaminham, né? Mas existe ainda essa combinação possível. Sim, e Raed, é uma baixa relevante o Pulgar, né? O Alan também está fora desse jogo. O Felipe tem essa mudança forçada no time de entrar com Everton Araújo, que talvez no jogo em casa contra o Central Córdoba tenha sido a mexida que mais mudou a forma do time jogar ali, jogando em casa contra o time argentino. Naquela partida, Bené, muito foi falado da entrada do Everton Araújo. Eu, inclusive, fui um dos que criticou o Felipe Luiz pela entrada do Everton Araújo, porque não pelo Everton Araújo em si, mas porque o Flamengo ele ficou refém da saída de bola com a pressão alta do Central Córdoba. Depois o Everton Araújo jogou contra a LDU na altitude, foi um dos melhores em campo e vai para a terceira partida como titular do Flamengo nessa edição de Libertadores, uma partida importantíssima contra a LDU. Jogador de muita força física, pode não saber jogar de costas e limpar a saída de bola como é o Pulgar, mas eu imagino um Flamengo que seja dominante na partida de hoje contra a LDU. O próprio Everton Araújo já jogou contra a LDU na altitude, foi muito bem. Imagino que ele vai repetir a boa atuação no Maracanã. Aí tem uma questão, claro, coletiva, né? A gente tem comentado muito, Grafa, os últimos jogos, principalmente os tropeços, né, mais recentes do Flamengo. A questão de os adversários terem encontrado ali uma forma de enfrentar esse time, mas tem aspectos individuais também, né? Tem jogadores que têm atuado muito abaixo da média, talvez pela questão física, né? Pelo calendário, enfim, há uma estafa natural de um time que poderia ter sido poupado em outras situações, mas, de novo, né? Os resultados impediram o Felipe agora nessa sequência. Precisa usar o que tem de melhor, já tem desfalques, então, mas precisa talvez de melhores atuações do Gerson, o próprio Arrascaeta, que já foi muito decisivo nesses jogos, aparecer para ser o cara, né, o diferencial desse Flamengo. O Arrascaeta é o grande nome do Flamengo na temporada, né? A gente tem a volta do Pedro também, que é um jogador muito importante, que tem um peso muito grande, mesmo ainda com a condição técnica, tática e coletiva ainda faltando por conta do grande tempo de inatividade. Mas a caída de produção de Bruno Henrique, o próprio Everton Cebolinha, o próprio Michael não conseguirem terem uma sequência, não estarem tendo atuações melhores, pesa bastante. O Luiz Araújo, quando entra, ele entra bem, é um jogador que entrega gol, que entrega assistências, mas no conjunto geral o Flamengo tem alguns jogadores que está devendo na temporada. Por conta do quê? Da logística, do grande número de jogos, o quarto e domingo. O Felipe está fazendo o máximo possível, levando em campo o melhor que tem sempre, mesmo com os desfalques que tem. Controlando a minutagem desses atletas, mas é um momento importante da temporada desses atletas reaparecerem novamente e ajudar o Flamengo. É isso, o Flamengo então tem esse compromisso jogando em casa no Maracanã, fecha também por ser cabeça de chave com essas 2 partidas em casa, enfrenta a LDU nesse confronto direto e depois na sexta e última rodada da fase de grupos tem o Deportivo Tátira, que está perdendo nesse momento para o Central Córdoba. Falar também